São 15 horas e 33 minutos, Duas na Tri está de volta. Imagine uma escola tão grande, onde não existem portas e janelas, onde o mar é nossa lousa e os professores são os peixes, os ouriços, as estrelas. Essa é a Escola do Mar, onde a fauna e a flora são a mola mestre de uma experiência educacional ímpar e pioneira do Objetivo. Aliás, esse texto e essa forma de expressar é do professor Carlos Freitas, biólogo, diretor e coordenador da Escola do Mar, que eu quero agradecer imensamente. O final de semana não, né? A gente acha até, vai para o mar, acha que é final de semana. Agradecer imensamente todo o carinho que ele teve com a turma da equipe de Alphaville, que está aqui com a gente, com a professora, com todos, enfim, que estávamos lá, porque nesse final de semana eu estive lá com a equipe de reportagem, registrando cada momento, cada emoção dos alunos. Foi uma experiência tão incrível que alguns alunos concordaram em vir até aqui nos nossos estúdios para contar a experiência justamente com a professora Ângela. Vamos lá, apresenta essa turma. Você parece que está até emocionada, Eu fico emocionada só de lembrar da Escola do Mar, Malu. Então vamos lá. Apresentando, então, a professora Ângela Noronha, que é professora de Ciências do curso Objetivo. Do Ensino Fundamental. Do Ensino Fundamental do Objetivo. O Felipe Rolim Galvão. Fala um oi bem perto aí do microfone. Temos que dividir microfone. E o Eduardo Scandiucci. Eu. E a Cecília Serântula de Oliveira. Eu. Obrigada. Começando com as mulheres sempre, Silvia. Cecília, como é que foi essa experiência da Escola do Mar? Quanto tempo você ficou lá? Então, a gente ficou de segunda a sábado, né? E, assim, foi inacreditável. Foi muito bom, muito bom. Por quê? A gente encontrou uns animais, um tipo de vegetação que em outros lugares eu nunca tinha nem ouvido falar de algumas coisas. E, sério, foi muito legal. Que bonito. Silvia, agora eu vou sair de, primeiro as mulheres, meninos, pode ser? Primeiro as mulheres. Silvia, você, já há alguns anos de experiência em jornalismo e tudo mais, e eu notei que você estava visivelmente emocionada. E o que foi essa experiência? O que você viu de diferente lá? Olha, achei muito importante a gente colocar a Escola do Mar no programa de hoje, que o Duas na Tri, para vocês, meninos que estão aqui, e para quem está ouvindo, é um programa dedicado à educação. Eu acho essa abertura maravilhosa, a gente poder ter esse espaço de 2 horas para falar de educação, para mostrar os professores, os projetos. E há muito tempo, eu já estou no grupo há 15 anos, se fala na Escola do Mar. Então, ver foto é uma coisa, estar na Escola do Mar é outra coisa. E essas crianças também encamparam essa ideia e foram para lá e sentiram a mesma coisa. Quando você fala uma escola a céu aberto, você imagina o quê? Você imagina que você não vai ter parede, você não vai ter porta, você não vai ter janela, mas você não imagina a maravilha que é você estar o tempo todo no mar. Então, de manhã, eles já saem para ir para o mar, né? Um barco maravilhoso, as crianças vão todas já com seus coletes, não sabendo o que vão encontrar, e eu acompanhando aquilo. E depois à tarde é a mesma coisa, em vários lugares e parando em pontos específicos da beleza. Nós tivemos uma sorte incrível de ter dias incríveis, lindos, sem nenhuma nuvem. Então, a beleza de você estar junto à natureza, pesquisando e aprendendo. E é impressionante como a natureza ensina. Então, eu, com tantas reportagens que eu já fiz, até as crianças ouviram um pouco, eu falei, me pesquisa no Google, por favor, para saber um pouquinho do que eu fiz, porque é outra geração, né? Você ter a oportunidade de estar num lugar como a Escola do Mar, e com o professor Carlão, e aprender o que eu aprendi realmente é um privilégio. E a professora, ela estava... assim, Ângela, cada vez mais, ela já é professora de ciências, mas também foi a primeira experiência, né, de estar na Escola do Mar. Você não sentiu uma emoção diferente? Oi, boa tarde. Conforme você foi falando, Silvia, foi sentindo exatamente isso que você falou, fui pensando um pouco nisso. Está lá como uma professora do colégio, desde que eu entrei aqui, eu ouço falar que os alunos vão para a Escola do Mar. A gente sabe que tem o projeto, sabe o que é oferecido no projeto, mas vivenciar esse projeto é outra
outra oportunidade. Nós, professores de ciências, né, o meu coordenador costuma falar assim que é a matéria que ensina tudo sobre tudo, porque a ciência é um campo muito aberto. Ensinar ciências é um desafio muito grande, porque são muitos assuntos, muitas peculiaridades. Então, nem sempre nós temos a oportunidade de sermos especialistas em biologia marinha, por exemplo. A gente tem aquele conhecimento geral, mas não tem um domínio do lugar. Então, tinha hora que às vezes eles me perguntavam, tinha hora que eu que estava chamando e falando, o que é isso, o que é aquilo? É verdade. Descobrindo. Parece uma criança ela. Porque a gente acaba parecendo uma criança, parecendo uma criança, porque aquilo começa a ser uma descoberta para mim também, porque uma coisa sou eu ensinar com os livros aqui na sala de aula, o conhecimento teórico. Nem sempre numa faculdade de biologia você tem uma oportunidade de ter um curso como eles tiveram. De tanta intensidade, de tantos conhecimentos. A gente tem lá aquela noção, faz um mergulhinho aqui, conhece uns animaizinhos ali, mas não com essa grandeza que é oferecido na Escola do Mar. Então, assim, eu estava lá de professora, mas 90% do tempo eu estava como os alunos também. Eduardo, como é que foi para você essa experiência da Escola do Mar por uma semana? Por estar lá estudando num lugar totalmente diferente do que a escola, é uma experiência única, porque você vai ter só no 9º ano. E, tipo, é muito diferente, porque você tá estudando, tipo, no ar livre, na grama, assim, você vai estar lá no pátiozinho lá onde tem as cadeirinhas. É muito legal, porque você vai estar estudando lá, hora você vai pro barco, você também vai estudar lá, e, tipo, o que você estuda lá, pra quem gosta de mar, é uma coisa única, é uma coisa muito boa. E pra quem não gosta também, eu morro de medo de mar, já não tenho mais medo, porque você aprende, né, Eduardo, a conhecer, a estar ali junto, né, o tempo todo. E eu desconfio que a mãe natureza também, né, Silvia, nessa hora, assim, deve abençoar, né, porque deve ser uma emoção, porque aprender, você no próprio objetivo, você tem outros passeios, tem outros eventos. Mas eu noto que na Escola do Mar, assim, eu tive chance de ver outros alunos que hoje já estão formados e tudo mais, e quando eles voltam da Escola do Mar, e eu lembro deles, é de uma alegria, assim, é algo que é singular na vida do aluno, né, Eduardo? Porque se você for pra lá, é totalmente diferente, porque um monte de pessoa deve pensar assim, eu vou pra lá, eu vou estudar, mas eu tô num lugar livre. Já que eu vou estudar não deve ser tão legal, mas quando você vai, você estuda coisas que, dependendo do que você for fazer de faculdade, você não vai estudar. E, tipo, é uma coisa que é muito legal de aprender. São propostas diferentes, né? E o Felipe, ele vem de uma família que curte o mergulho, né? São uma família de mergulhadores, pai, mãe, é isso? Eu já nasci em uma família que sempre teve isso do mergulho, né? Meu pai tem empresa, minha mãe já se formou instrutora. E mesmo pra mim, que já achei que conhecia muito mar, fui pra lá e aprendi coisas que eu não imaginava que existiam, entendeu? Eu mergulho desde que eu tinha 4 anos de idade, eu já comecei a mergulhar. Meu pai é instrutor, tem empresa, minha mãe já se formou instrutora. Então, mesmo pra mim, eu achei que eu não ia aprender tanto lá, quanto, por exemplo, a pessoa que nunca mergulhou na vida. Mas pra mim, aprendi coisas que eu nunca achei que eu ia aprender, entendeu? Por exemplo, nós somos... Quer falar? Pode falar. Só quero colocar uma coisa que é o legal de falar, porque assim, o objetivo da Escola do Mar não é ensinar o mergulho, né? Não é o mergulho em si. O mergulho é só uma ferramenta de aprendizado, é uma forma de o aluno chegar à sala de aula. Até porque, dele. Né? A hora que eu resolvi mergulhar, parecia uma pata-choca lá, caindo. Ou é pelo mergulho, ou não. Ele tem que chegar, senão ele não chega na sala de aula dele. Na sala de aula. Então assim, eu acho que para isso deve ter sido tão diferente, porque os dois aqui já mergulhavam, e não era um mergulho. O mergulho só fazia com que eles aprendessem mais. Porque o objetivo lá do mergulho é uma ferramenta. Então, assim, não é um intuito de mergulhar por prazer, né? É aquela hora que você nem percebe que você está aprendendo. Eu falei da Cecília porque, assim, o primeiro passeio, não o de vocês, né? O meu, que eu estava acompanhando na reportagem, foi para conhecer o manguezal. Então, ela, tudo é... Alguém quer segurar o bichinho? Eu! Alguém quer fazer... Eu! Se escutava sempre um eu no meio de alguma daquelas crianças. Era a Cecília. Então a Cecília só faltava aquela coisa meio Harry Potter, o óculosinho. Cecília, conta pra gente a experiência do manguezal, até explicando, se for possível, o que é a beleza do manguezal, porque a gente imagina o manguezal, aquele monte de lama, né? E aquela imagem da gente caçando siri. Conta o que você viu, a sua experiência lá no manguezal. Então, o mangue que a gente foi lá, principalmente, era um lugar, assim, muito lindo. E o mangue é um lugar muito interessante, porque tem uma grande variedade de animais.
E é legal, assim, é diferente de o professor mostrar uma foto, assim, no caderno. É bem mais legal você conseguir segurar o animal, ver como ele é, assim, ao vivo. E... Não tem medo, não? Não, não sei, eu acho que não dá pra ter medo, né? Tem que aproveitar. E aquelas, o Felipe, e aquelas raízes para cima, assim, porque lá você pode até dar uma explicação do que acontece no mangue, depois ele fala o que ele achou. São as raízes todas assim, uma coisa meio macabra, você olha para fora da água. Quando você pensa em árvore, planta, a gente aprende que a raiz é a parte que fica embaixo do solo, para sustentar a planta, fixar a planta. Até agora é o que eu sei. Então, só que o manguezal é um sistema diferente. Porque o manguezal é um bioma que a gente fala que é um bioma de transição. Então, ele é um encontro entre o bioma de água doce, o bioma de água salgada e muitas vezes o bioma terrestre. Então, ele tem uma estrutura sólida ali, meio não é tão fixa como um solo mais forte. Então, ele tem muita gente tem aquela imagem da lama, né, do lugar lamacento. Então, é um solo mole, um solo macio. Então, as raízes, se elas ficassem embaixo do solo, você não conseguiria suportar as árvores. As árvores iam acabar caindo. Então, as raízes dele, eles são raízes que a gente chama raízes aéreas. Então, são raízes que partem da parte de cima do caule para fazer como um suporte mesmo, como um tripé, para segurar a árvore e fixar ele naquele solo que é mais instável, que a gente fala, né? Então, essas raízes... Só que quando você olha um conjunto de árvores, aquelas raízes formam um verdadeiro labirinto. E para que é esse labirinto? É o que tanto encantou ali. Para que é esse labirinto? Aí o Felipe vai explicar. O manguezal é o encontro, geralmente, de um rio com o mar, e ele serve para quê? Ele serve mais ou menos como um berçário para alguns animais marinhos. Por exemplo, muita gente não imagina, mas, por exemplo, tem tubarão que faz a reprodução em manguezal. Aquelas, por exemplo, siri, que a Cecília pegou lá onde vocês estavam falando. Siri faz reprodução lá. Aquelas arraias que nós encontramos. Eu mergulho desde que eu tinha 4 anos de idade. Eu nunca vi uma arraia daquela na minha vida, entendeu? Então, o que significa? Significa que aquele ambiente é um ambiente protegido, é um ambiente que tem alimento. Por isso que os animais vão para lá para poder se reproduzir, porque eles têm alimento, eles têm proteção, entendeu? Olha, você viu? E os professores, e que bela explicação, não, professora? Silvia, e o Carlão... o Carlão esteve aqui com a gente explicando na teoria o que é. Confere tudo que o Carlão falou aqui. Não sei, dá para conversar com o Carlão? Eu acho que sim, ele está na linha. É? Eu acho que dá Oi, Carlão, boa tarde. Oi, boa tarde, minhas amigas, tudo bem? Tudo bem. Bom, o Carlão, vamos aqui explicar, né? É o nosso Carlos Freitas, biólogo, diretor, coordenador da Escola do Mar. Há quantos anos, Carlão? Há quase 30 anos que eu estou em Angra. E você escutou aqui a explicação tanto da Cecília quanto do Felipe, como eles aprenderam direitinho a lição? Ah, sim, foram ótimos alunos. Na realidade, agora são meus companheiros, né? Como eu falava para você, Silvia, é difícil a gente tentar falar sem vivenciar, né? Acho que a sua participação ela foi importante, porque agora você tem a real dimensão do que é o trabalho prático, do que é o trabalho de campo. E uma experiência, né, Carlão, que me chama atenção, e isso há muito tempo, e eu vou da próxima, tá, Carlão? Você ficou devendo, né? E, Carlão, assim, o que me chama atenção, e a gente está já há algum tempo entrevistando aluno e conhecendo de perto, olhando no olhinho deles, já há muitos anos, sobre todas as matérias, né? E quando eu vejo da Escola do Mar, eu vejo que tem um brilho diferente no olhar. Por que será que o aluno sente isso, Carlão? Nada com a prática, né? O sorriso deles, os olhares, a carinha de espanto quando eles pegam os animais. A Cecília aí, que era a nossa grande pesquisadora de tudo, né? Nada podia passar sem passar pela mão dela. É verdade. O Eduardo participou de um grande momento. Foi ele que achou a tartaruga que nós conseguimos pegar na atividade prática. Na realidade, foi ele que achou. Eu depois peguei, mas foi ele que conseguiu achar. Peraí, Carlão, conta, Eduardo, como é que foi esse momento quando você achou tartaruga? Assim, eu tava lá mergulhando. Eu gosto de afundar, fazer a virada para poder afundar, para ver mais de perto, assim, as pedras, os peixes. Daí, numa hora, eu fiz a virada para afundar. E quando eu vi, eu pensei que era uma tartaruga que tava presa, assim, entre duas pedras. Que ela tava exatamente, assim, certinha entre duas pedras. Na hora, eu pensei que ela devia estar morta, alguma coisa assim. E ela tava presa, porque ela não tava boiando. Mas depois eu fui ver, ela tava de olhos abertos. Eu pensei, Você foi até lá pra ver se ela tava de olho aberto?
Era eu. Eu pensei que ela tava de olho aberto, eu pensei que ela podia estar dormindo, porque as tartarugas elas dormem de olho aberto. Daí nisso eu já chamei o Carlão pra avisar pra ele que tinha uma tartaruga aqui, que ele já tava tentando pegar uma tartaruga. Daí eu chamei até ele, na hora que eu chamei ele, veio todo mundo. Mas na hora que eu olhei pra baixo, ela tava camuflada nas pedras, eu já perdi ela. Mas depois eu fui ver de novo, daí eu achei, daí eu chamei o Carlão, daí ele desceu lá e pegou a tartaruga. Aí o super Carlão foi lá e saiu com a tartaruga. Hein, Carlão? A gente participou junto. Isso que é importante, que na Escola do Mar não tem muito a figura do mestre e do aluno. Na verdade, nós estamos juntos no processo de aprendizagem. Então, depois que eu mostrei para eles, você vê, a própria cuidade científica dos alunos já fez ele forçar, não, eu encontrei, chamou, ficou olhando, acho que está morta, acho que está viva. Então, isso é que é bacana. Todo esse desenvolvimento que a gente faz com eles. O Carlão, e essa sutileza, né, que eles acabam levando para a vida mesmo, porque você tem que ver a natureza das coisas e ali você vê na prática, olhando para cada detalhe, cada sutileza mesmo, um aprendizado, uma aula mesmo, né, Carlão? A formação ambiental que eles têm, a vivência, isso eles vão levar para a vida inteira. Eu estava até reparando o grupo falando aí de Thor, né, de robô. Quem sabe a gente não vai ter alunos aí que vão fazer um robozinho aí para pesquisa científica, para o trabalho. Olha, tá lançado o desafio. O que vocês acharam disso, meninos? Eu acho uma ideia boa. Vamos fazer, Dudu. Vamos. Olá. Mas um robozinho que vai buscar lá a tartaruga, você não precisa ir ou você vai ter que ir buscar? Vamos fazer um Não. hobby. Não, mas eu acho que a graça do mergulho é quando você vai lá ver. Porque você mandar um robô não vai ter graça, porque você vai ver, tipo assim, vai ver na imagem. Não tem graça, porque é legal você ir lá, você conseguir, você tocar. Mas pra mim, tipo, é legal, uma boa ideia, assim, pra pesquisas assim, mais profundas, é uma ótima ideia. E facilitar, né? Eu queria fazer um agradecimento, Felipe, por favor, porque é o seguinte, nós fizemos uma reportagem que eu tenho certeza que as imagens estão lindas, fizemos um documentário, só que existia, né, a possibilidade de fazer a GoPro, que é a câmera que vai lá embaixo, mas isso não tem a menor chance de eu ir. E muitas vezes, muito menos o Edu, que é o nosso cameraman, estava ocupado ali registrando tudo que estava acontecendo lá de fora. Não dá para fazer GoPro e a câmera lá em cima. Aí o Eduardo e o Felipe se propuseram a isso. O Felipe, inclusive, quase morreu de frio, porque ele não aguentava mais mergulhar. Conta, Felipe, como é que foram essas imagens? Isso é verdade, porque eu geralmente, quando eu mergulho em Salvador, é uma água de 26 a 28 graus, e lá a gente estava mergulhando em água de 20 e 22, entendeu? Então, pra mim, foi uma diferença muito grande, por isso que eu tava morrendo tanto de frio. Mas como que foi você fazer essas imagens pra gente? Foi muito difícil? Não, porque não era um lugar que era muito fundo, e não era uma coisa assim que era muito diferente, entendeu? Como eu falei, eu já mergulho há muito tempo, então eu já estou mais acostumado a fazer isso. O Dudu também, ele já mergulha faz tempo, né? Não sei quanto tempo que ele mergulha, mas pra gente foi uma coisa que não foi tão difícil assim, entendeu? Tava frio, de repente eu olhava, hein Cecília? E aí também teve a Estrela do Mar, né? A Estrela do Mar que eu não imaginava, Malu, hein? Ângela, eu não imaginava que a Estrela do Mar... Porque a gente vê aquelas estrelas, às vezes, já mortinha, caída, lá não sei aonde. É tudo que eu vi no Caribe, foi só isso. Não, mas linda, resplandecente, amarela, aquela coisa maravilhosa. Você encostou, você tocou nela? Claro, que pergunta minha. Então, nem precisa perguntar. O Dudu, né, ele também achou a estrela, e daí o Carlão, ele explicou pra gente, né, onde ficam as partes da estrela. E daí eu segurei assim, é muito legal, porque a gente acha que isso daí você só vê em filme, assim, essas estrelas bonitas, grandes, mas se você olhar um pouquinho, você acha já, é muito bonita. E tudo tem boca. Eu fiquei impressionada, professora Essa Ângela. hora da Silvia Tem tudo foi muito boca. divertido. Eu falava assim, olha a boquinha dela. Eu olhava, onde está a boca? Aquela boquinha pequenininha da estrela, do ouriço. O ouriço tem boca, tem... E quem mostrava tudo eram os alunos que mostravam para ela, não eram os professores, não. Exatamente. Isso é uma oportunidade muito legal, assim, que a Escola do Mar tem, que é o que eu sempre digo, né, que é a educação no máximo dos seus sentidos. Porque na nossa proposta do objetivo em sala de aula, a gente tem muito do papel do professor como um mediador.
Quem traz o conhecimento, quem vai construindo o conhecimento é o próprio aluno. Nosso material todo do Fundamental 2 é formado nesse processo, né? Do professor mediador, ajudando ali o aluno a construir o conhecimento. Só que na sala de aula, esse processo às vezes é um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Mas ali na Escola do Mar é rapidinho, assim. De um momento eles mesmos já começam, estou sentindo os espinhos, que os equinodermos, no caso a estrela, o ouriço, são animais característicos com presença de espinhos. Então, na hora que eles pegam, eles já reconhecem, eles já sentem, eles já percebem, a boca ficava aqui embaixo, eles já localizam, porque eles identificam. Então, como o Carlão sempre fala, é um processo onde vai crescendo esse conhecimento. Onde lá nos primeiros mergulhos eles ainda estão se adaptando, estão mais preocupados com está embaçando a máscara, estão mais preocupados em olhar, em reconhecer o que é animal, o que é rocha, mas já no segundo, terceiro mergulho eles já estão pegando, identificando, eles mesmos localizam os animais, já vão, olha, aqui tem um, já pegam sozinhos. E pegam e levam para o professor. Quando eles não conseguem, eles chamam, mas na maioria lá vai crescendo, eles já vão... Carlão, você continua na linha aí, Carlão? Sim, querido. Olha, Carlão, e você que já está há tantos anos à frente da Escola do Mar, como é que, assim, a gente, as turmas, conforme elas, quantas turmas você recebe aí por ano? É variável, em torno de umas 20, 25 turmas por ano. Por ano. E assim, e todas elas saem com a mesma emoção, né? Toda vez é uma turma diferente que chega e elas saem completamente emocionadas, né, Carlão? Não, é totalmente, assim, a chegada do aluno na segunda e a saída no sábado, ele fica totalmente diferente. Eu acho que isso, como a Ângela estava falando, é muito importante, porque, na verdade, a gente não ensina tudo. A gente ensina para um, e é bacana ver dentro d'água eles passando o ensinamento, cada vez que eles passam um animal para o outro, eles repetem, falam das coisas que descobrimos. Eu acho que isso que é importante. Nunca uma aula é igual a outra, porque a natureza é sempre dinâmica. Eu acho que eu nunca dei nesses 30 anos uma aula exatamente igual a outra. E é importante, né? Uma frase que é bem característica, a gente só se torna verdadeiro mestres quando a gente vivencia o ensinamento. Quando a gente repassa para frente, a gente vivencia o ensinamento neles, aí a gente realmente se transforma no mestre. Olha... Bom, a frase é para refletir, hein, Carlão? Não, e estava só colocando dentro disso que você bem lembrou e refletiu. Por exemplo, quando nós fomos no dia do manguezal, o próprio Carlão falou, olha, hoje nós temos situações diferentes, porque a maré está mais baixa, tem dia que a maré está mais alta, e os próprios alunos eles iam descobrindo, olha, professor, já está mudando. Mas estuda isso tudo antes? Por exemplo, a situação da maré, tudo isso se sabe antes, Carlão? Não, algumas coisas a gente sabe, mas na realidade a gente tem que estar preparado para tudo, né? Porque a natureza é muito dinâmica, e é por isso que a aula é dinâmica. Aprende em sala de aula antes deles irem para lá ou não? Isso, na verdade eles têm uma boa parte dos conhecimentos que são relembrados lá na Escola do Mar, principalmente na parte de biologia, eles têm um pouquinho no sexto, um pouquinho no sétimo, então a parte física e química eles têm no nono. Então, quando chega lá, na verdade, é um compilado de tudo que eles viram em ciências. Mas é muito engraçado que você pergunta para o aluno, você lembra que você viu isso no sétimo? Você lembra que você viu isso no sexto? Eu? Claro que Quando não. que eu vi isso? Mas lá no fundo, na aula, eles pegam rápido porque esse aprendizado está lá em algum lugar da memória deles. Mas é completamente diferente para eles reviverem aquilo na hora, né? Eles falam, sério? Eu já tive isso? Mas nunca imaginei que eu já tinha aprendido isso. Porque justamente é um outro tipo de aprendizado, são outros estímulos, outras habilidades que são trabalhadas e aí que ficam permanentes na memória. Qual que é a diferença, agora para os três, depois que vocês têm uma aula, por exemplo, tem a aula didática, né, que vocês têm em sala de aula, e a aula sendo lá, guarda mais por causa da emoção, fica mais na memória, vocês entendem melhor? Edu? Assim, na minha opinião, se você for lá na Escola do Mar para aprender alguma coisa, lá você vai guardar muito mais, porque lá você vai ter a aula teórica e a prática. Tipo, lá tem a aula teórica do mergulho. Você vai aprender, se ele só te falar assim, para mergulhar de snorkel, você tem que colocar o snorkel na boca, você vai respirar de tal jeito. Assim, você provavelmente vai esquecer rápido, mas depois que você faz a aula prática, você vai demorar para esquecer. Isso é uma coisa que você vai nunca esquecer, porque é uma coisa que vai ter emoção, uma coisa que você vai gostar de fazer. Agora, tipo, já fazendo assim aula só falando, você vai pensar na hora, você vai pensar, nossa, isso deve ser muito legal.
Mas depois de um tempo, já como você não fez aquilo, pra mim você não vai guardar. Tipo, você pode lembrar algumas horas, mas comparado a você fazer lá, é totalmente diferente. O Felipe, depois que o professor Carlão, depois de um dia inteiro, é assim, o dia todo, você está aprendendo no mar. Aí Dia à todo noite, que horas, Silvia? Vai... das 8 da manhã até o meio-dia, e depois das 2 da tarde até as 6 da tarde. 5h30 tem um lanchinho, até as 5h30. Porque eles param para o almoço, depois eles voltam. Mas à noite tem a aula, né? Então o professor tem um quiosque também aberto, delicioso, onde o professor Carlão ministra a aula. E eu notei, Felipe, que conforme o professor ia falando, ele ia instigando vocês a concluírem, né? Sobre o que vocês tinham na natureza. Quer dizer, guarda mais, é mais importante aprender dessa forma. Fica para sempre. É uma diferença da aula teórica e da prática, né? Uma coisa que a professora falou, é diferente você pegar e dar, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Ela chegaria para você, por exemplo, o exemplo que ela deu da Estrela do Mar. Isso aqui é um equinoderma, não sei o que, ela pega, faz o desenho na lousa e mostra. Aí outra coisa é o Carlão chegar para você, te dar uma Estrela do Mar e falar, isso aqui é um equinoderma. Você tá ali no momento, você tá vendo, entendeu? Por exemplo, aquela aula que ele deu dos seres que são césseis, alguma coisa, ele fez assim, então, gente, eu quero um exemplo de ser céssio. Não seria, por exemplo, a professora que chegaria para você e falaria, gente, por exemplo, animais que são césseis, por exemplo, faria uma lista para você, você ia copiar no caderno, você anotou, se você lembrou ou não, vai cair na prova só. Então, é um aprendizado mais completo, é isso que você está dizendo, né? O Carlão ia chegar, por exemplo, o Carlão chegou pra gente e perguntou assim, então, gente, me deem um exemplo de ser céssio, de um animal que é céssio. Ele faz você pensar, entendeu? Ele faz você buscar. Por exemplo, aquela hora que ele perguntou, então, gente, me deem um exemplo de ser céssio, de um animal céssio, terrestre. Ele não deu aula pra gente. Animal céssio terrestre. Não, Silvia, eu não fui pra Escola do Mar. Quem foi é você. Quem devia saber é você. Não, eu tô perguntando pra você, passando a bola. E aí teve a conclusão, né? Que você realmente, até por associação do que aprendeu. Agora eu quero, Silvia, tem que ter a pergunta lá, Malu, né? Tem que ter. Qual é a imagem, Cecília, que você ficou da Escola do Mar? Quando você lembra da Escola do Mar, o que você vai levar para sua vida quando falar da Escola do Mar? Então, foi uma experiência que eu com certeza vou guardar para minha vida inteira. E eu recomendo todo mundo ir, porque a imagem que fica na cabeça mesmo é um aprendizado muito interessante e que acaba sendo divertido. Você tem contato com a natureza, com os animais, com pessoas novas, então é muito incrível. Ô, professor Carlão. Oi, querido. Oi. A gente estava comentando aqui, os meninos estavam falando no sentido de robôs, né? Colocaram robô na água. Então, agora são os drones aquáticos que ajudam a descobrir tanta coisa. Mas tem aquela informação de que na década de 80, robôs submarinos encontraram o Titanic e os alunos do Objetivo foram convidados a ir aos Estados Unidos participar em terra dessa importante experiência. Você lembra disso, professor? Sim, lembro, claro. Como que foi? Explica conta só. Nem os alunos sabem aqui disso. Aqui está todo mundo com ar de surpresa aqui, Carlão. Imagina você poder participar de uma expedição pioneira dessa, de achar um ícone da navegação, tá vendo? Eu acho que o maior desastre de uma navegação que foi conhecido mundialmente, não só pelo filme, mas pela própria história e pela importância dela, né? Então, quer dizer, o que vocês estavam falando, vocês gostam de robótica ou não? Eu gosto. Por exemplo, o que o Carlão falou do robô, não é uma coisa nova, é um robô que já existe faz tempo, entendeu? É o robô geralmente que é usado para manutenção, por exemplo, meu pai trabalha fazendo algumas manutenção em emissário submarino. Muitas vezes ele usa esse robô para, por exemplo, não ter que pegar um homem e pôr embaixo d'água. Ele pega, bota o robô, desce lá e olha onde está o problema. Depois ele manda o mergulhador para ir lá e consertar. Então o desafio foi lançado em terreno fértil, né? Porque você já tendo essa vivência em casa, pode se juntar com o Edu aí e fazer alguma coisa aí a pedido do professor Carlão, né, Carlão? Vamos fazer um robô? Não, isso é importante. Eu tô imaginando até uma coisa maior. Já se robô. Cumprimentaram aqui, Carlão. Já fizeram um pacto. Então, olha que bom. Um robô que possa ter um sensor que vai detectar as espécies, saber as espécies, né, através do banco de dados. Também isso é uma coisa muito importante, né? Se aliar a robótica ao meio ambiente, como outros trabalhos já foram feitos. Isso é que é importante, é que o aluno, eles vão perceber.
A escola do mar não se resume na saída da escola. Agora, no dia a dia, para frente, tudo que eles vivenciarem, tem parte da biologia que eles vão lembrar, mas eu vi isso na escola. Então, o aprendizado ele não acaba na saída da escola, ele continua pro resto da vida. O que eu notei também, o Carlão, é que cria, né, um amor na percepção, né? Porque às vezes a gente passeia no mar, a gente entra no mar para tomar um banho de mar, mas a gente não presta atenção no que tem em volta. Então, o maior objetivo da Escola do Mar, qual é? Quer dizer, como é que você quer que esses alunos saiam da escola depois de 4 dias, ou uma semana, né, que eles ficam? Que eles têm uma vivência muito melhor com a questão ambiental, né? Eu costumo dizer para eles que eles agora vão parar naquela mesma praia e olhar aquele mesmo mar e nunca vão ver mais eles da mesma maneira. Eles vão conseguir atravessar a lâmina d'água, vão saber tudo que está ali. E isso cria uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade, não com relação ao objetivo, à escola do mar, mas com relação à natureza, com o meio ambiente. E é isso que a gente tem certeza que a gente desenvolveu neles. E a escola, ela propicia isso, né, Carlão? E à medida que eles têm essa lucidez, né, esse momento luminoso diante do mar, aí eu penso que eles não vão... Isso vai ficar, e não só para uma ou 2 matérias, eles levam para todas as matérias, porque isso amplia, até pelo mar, né? O mar já amplia, né? E eu acho que tudo isso deve ser algo muito diferente, né, Cecília? É isso mesmo? Vai ampliar? Sim, é isso mesmo. Eu acho que vendo ao vivo e, assim, conhecendo é muito diferente, amplia muito essa visão mesmo. Mas você voltou diferente de lá? Voltei muito diferente, com a cabeça muito mais aberta, mesmo percebendo. Depois que eu voltei de lá, eu não fui para nenhuma praia, mas eu tenho certeza que quando eu for, eu vou saber muito mais dizer que tipo de animais e vegetação, por exemplo, que vai ter lá, com muito mais conhecimento mesmo. Olha. E você? Como você voltou de lá? Então, eu voltei com uma visão completamente diferente do que eu já tinha, né? Por exemplo, eu tinha uma visão, eu mergulho geralmente do lado da Baía Marina. É um lugar que é uma baía, né, onde se estacionam os barcos, por exemplo, e lá é formado por pedra, faz uma barreira de pedra para proteger os barcos de onda, qualquer coisa assim. Então, por exemplo, por eu cair lá, sempre descer lá para mergulhar, eu já tinha uma visão mais ou menos do que ia ter lá embaixo. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ia ter. E agora, por exemplo, se eu descer lá, eu vou ter uma visão diferente, entendeu? Eu vou saber quais animais que vão estar aqui, quais animais que vão estar aqui, quais que vão estar embaixo, Mas entendeu? em cima, no meio e embaixo, entendi. Em cima, no meio e embaixo, Entendi. entendeu? A gente já sabe mais ou menos o que a gente vai encontrar, porque agora a gente tem experiência, a gente sabe o que a gente vai encontrar, entendeu? Muito bem. Eduardo, como é que você voltou de lá? Quando eu fui pra lá, eu pensei, eu vou ver peixes assim que eu já vi, eu já mergulho, já sei o que eu vou ver. Mas quando eu fui lá, tipo, a estrela do mar que eu encontrei, quando a pessoa pensa na estrela do mar, pensa naquela que eu achei, que ela toda gordinha, ela não é aquela fininha. Daí quando eu fui lá, eu encontrei essa aí. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma dessa aí onde eu mergulho. Que onde eu mergulho é lá em Maresias. Uhum. E lá eu nunca achei uma dessa. Em qualquer outro mergulho que eu já mergulhei em Cozumel. Lá eu também não achei essa. Falei, nossa, eu nunca achei uma dessa. Totalmente diferente. Lá eu também vi o peixe coió. Que é um peixe que... Ele é bem pequenininho. Ele se camuflou com a areia. Mas quando você chega perto dele, ele se sente ameaçado, ele meio que abre um leque em volta dele para ele ficar maior para o predador que vai atacar ele pensar que ele é maior e não querer atacar ele. Mas é uma coisa totalmente diferente esse peixe, porque quando ele abre, as pontas do leque, assim, que ele abre, vamos dizer assim, fica azul, parece que tá brilhando, que é uma coisa totalmente diferente, é muito legal. Daí quando eu voltei de lá, eu vi esses peixes, falei, nossa, eu nunca tinha visto esses peixes assim onde eu mergulho, nunca pensei que eu ia ver Tem muita eles. coisa ainda para você descobrir, né? Tem muita. Muito bem. Professora, suas últimas considerações, a gente está terminando o programa. Então, tudo que foi falado aqui, foi mostrado pelos alunos, é o princípio que a gente da educação ambiental. A educação ambiental, ela não é para biólogo, ela não é para ambientalistas. A educação ambiental é para as pessoas, é para formar cidadãos conscientes. Então, aqui não precisa sair nenhum biólogo, nenhum biologista marinho, mas que saiam escritores, jornalistas, engenheiros, administradores, mas que tenham essa memória e essa preocupação com o meio ambiente. Então, quaisquer que sejam as profissões que eles escolham, daqui para frente, essa preocupação, essa relação
com o mar, com a importância da natureza, isso vai ficar para sempre neles enquanto cidadãos, que é o princípio da educação ambiental e o papel da escola, né, na formação de cidadãos conscientes. E para você, Silvia, o que fica da Escola do Eu Mar vou para falar você? daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco. Ah. Para a gente encerrar. Não, eu quero primeiro agradecer ao professor Carlão. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, viu, Carlão? Foi um prazer e um privilégio estar com você nesses dias aí e com a equipe do Colégio Objetivo. Obrigado, Silvia. Foi um prazer também tê-la. E um abraço a todos os meus colegas aí da mesa. Abraço, Carlão. Abraço, Carlão. Todo mundo. E, ó, Carlão, detalhe que só eu vi aqui. Além do pacto que eles fizeram, eles já combinaram algumas estratégias que eu escutei uma conversinha de ouvido. Então, você como professor é só cobrar, viu, Carlão? Então vai ser fácil. Com esse grupo aí vai ser mole. Que legal, que legal. Eu quero agradecer também a professora Ângela Noronha, que é professora de ciências, os alunos Felipe Rolim Galvão e Eduardo Scandiucci e a Cecília Serântula de Oliveira. Muito obrigada, meninos, por terem vindo aqui, por dar essa aula pra gente aqui hoje. Muito obrigada, viu, Obrigada, meninos? viu? Prazer. Obrigada Prazer. mesmo.